Mensagem número 67, a melhor medida. Baseada numa epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 4, onde o apóstolo diz: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E Emmanuel comenta: mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão a cada dia. Mais que os micróbios patogênicos a assaltarem-te os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Levantas-te cada manhã, muitas vezes com as lutas da véspera, e antes que se reharmonizem as forças, cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente. Contudo, mal terminas o arrazoado afetuoso, há quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres. Todavia, quando te julgas a cavaleiro de toda a crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastimes nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra de que te possas arrepender. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Esquecido, usa a paciência e ajuda sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores, arrima-te à paciência. Em todo o embaraço, espera com paciência. Todo o progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência, e onde estejas, farás sempre o melhor. Então, pessoal, percebam que aqui já no final, quando Emmanuel faz a conclusão, ele fala sobre a paciência divina, né? Ou seja, o que é a paciência divina? É todo esse mecanismo que se manifesta no universo e, inclusive, em nossas vidas, nos oferecendo sempre oportunidades renovadas de evolução, nos oferecendo sempre todos os recursos para que a gente se mantenha, por exemplo, vivo nesse corpo, né, que hoje nós habitamos, para que possamos usufruir da melhor maneira possível da nossa existência, né? Então, Emmanuel nos aconselha a olharmos para essa paciência divina, que nada mais é do que a própria paciência que se expressa na natureza, né? Vejam a natureza, por exemplo, né? A cada dia, né, ela nasce renovada, né? O sol aparece novamente, oferecendo a sua luz, para que nós possamos ter novas oportunidades de crescimento e aprimoramento espiritual, né? Então, é a mesma coisa, nós estamos sendo convidados a fazer aqui nessa mensagem de hoje. Porque quando o apóstolo, lá na epígrafe, diz que tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, ele está nos mostrando como que essa virtude, né, como que essa perfeição espiritual chamada paciência é indispensável para que a nossa obra se conclua, porque obra perfeita significa o quê? Obra concluída. E a gente percebe isso em qualquer evento da nossa vida, né? Se a gente vai mesmo fazer um empreendimento material, como, por exemplo, construir uma casa, né? A gente vê que a gente precisa ter paciência. Por que a gente precisa ter paciência? Porque nós precisamos ter esse espírito, né? essa postura de esperar que cada etapa seja cumprida, né? Para que uma nova etapa depois possa ser iniciada, né?
A gente tem que ir degrau a degrau, gradualmente, né, cumprindo cada um das etapas de um processo, para que lá no final esse processo possa redundar no resultado que nós esperamos, né? E do ponto de vista do crescimento espiritual, isso é ainda mais importante, né? Porque o crescimento espiritual é mais complexo ainda, né? O crescimento espiritual demanda inúmeros renascimentos, inúmeras vidas, né? Nós já somos espíritos que vimos reencarnando há milênios, né? E já ocupamos diversos corpos, né? E esse processo, ele é sempre um processo, na maioria das vezes, muito lento, né? De progresso espiritual, que demanda paciência do próprio discípulo, né? Aquele que se determina, né? Aquela pessoa que escolhe praticar os ensinamentos espirituais, ela vai ter que ter muita paciência consigo mesma também. Por quê? Porque nós, quando iniciamos a prática espiritual, nós vamos percebendo que nós estamos cheios, né, de hábitos, né, cheios de marcas mentais que não se dissolvem da noite para o dia, né? Elas demandam muito trabalho, muita oração, muita prece, que é o tema, inclusive, que nós estamos estudando no nosso Evangelho, né? O capítulo 27, Pedi e obtereis, né? Então, o progresso espiritual, a purificação, né, das nossas mentes e dos nossos corações, eles demandam exatamente essa paciência. Para quê? Para que essa obra seja perfeita, né? Como diz aqui o apóstolo, né? Para que sejamos perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Porque a paciência, ela tem essa virtude também, né? Quem é paciente consegue cuidar dos detalhes, né? Consegue cuidar das minúcias, né? Consegue cuidar das sutilezas, né? E Emmanuel, quando começa a comentar a passagem dessa epístola, né, a Tiago, ele já nos chama a atenção de que, mais do que as doenças do corpo, né, nós deveríamos atentar para os problemas da alma, né, ou seja, para aqueles problemas internos, né, para aquelas questões interiores que, como ele próprio diz aqui, o próprio Emmanuel diz aqui, nos agravam a tensão a cada dia, né? Por quê? Porque todas as nossas imperfeições, elas geram tensão, elas geram conflitos, seja conflitos com os outros, seja conflitos conosco mesmo, né? A gente percebe, por exemplo, que se nós temos o hábito de ter, por exemplo, uma fala agressiva, né, nós vamos machucar as pessoas, né, nós vamos causar problemas nas nossas relações, né? E é isso que Emmanuel está chamando aqui de agravamento da tensão. Então, ele chama a atenção para o fato de que a gente deve sim cuidar do corpo, mas, como diz o próprio Jesus no Evangelho, priorizemos a alma, o espírito, né? Que no final das contas é a fonte de todo bem ou de todo mal, né? Porque o nosso espírito, ele é livre, né? Ele faz escolhas livres o tempo inteiro. E a partir dessas escolhas, ele pode semear tanto negatividades, quanto pode semear também coisas positivas, né? Coisas construtivas. Então, nós precisamos ficar muito atentos para as nossas questões internas, porque, inclusive, quando nós conseguimos desenvolver um equilíbrio interno mais estável, isso também favorece a saúde do nosso corpo, né? A saúde do nosso corpo, ela em última instância, reflexo do nosso estado mental e do karma que criamos, né, ao longo desta vida e de muitas outras vidas anteriores, né? Por isso que Emmanuel, na sequência, segue comentando, né, que mais do que os micróbios patogênicos que atacam os nossos tecidos físicos, nós deveríamos prestar atenção nos agentes mentais inquietantes que atormentam as fibras da nossa alma. E a impaciência é um deles. A falta de paciência é uma das coisas que atormentam a alma. Porque quando nós não temos paciência, nós ficamos inquietos, ficamos ansiosos, né? Porque a gente não consegue esperar o processo natural das coisas, né? O processo natural de desenrolar das coisas. E aí ficamos ansiosos, né? E não é só a impaciência, né?
qualquer outra imperfeição, o medo, por exemplo, né? A raiva, são extremamente desequilibrantes, né? A sensação de carência, o orgulho, são elementos que nos desestabilizam, que roubam a nossa paz interior, e por isso Emmanuel chama aqui de agentes mentais inquietantes, aos quais devemos também ficar atentos, né? Como diz Jesus, orai e vigiai, né? Devemos ficar atentos a todos esses elementos e imperfeições que podem nos gerar desequilíbrios, tanto físicos, né, quanto mentais, né? E aí, no desenrolar do comentário, Emmanuel vai falar sobre, então, como que podemos aplicar a paciência no nosso cotidiano, né, a nosso benefício e a benefício daqueles que conosco convivem, né? Então, ele nos fala, por exemplo, daqueles familiares que podem se mostrar, muitas vezes, incompreensivos e irritadiços para conosco, né? E aí, o que Emmanuel nos recomenda aqui, né? Que, utilizando a paciência, nós transformemos, né, essas incompreensões, né, essas irritações de familiares, ou seja, de pessoas mais próximas, em um aprendizado, né, em um aprendizado útil para nós, inclusive em um exercício da nossa própria paciência. Por quê? Porque a paciência ela é essa capacidade de nós termos autocontrole diante da adversidade, né? E a adversidade que se manifesta dentro do ambiente familiar, ela talvez seja a mais difícil da gente superar, porque é uma coisa que está ali muito próxima, né? Que está ali muito viva no nosso dia a dia, né? Então, talvez esse aí seja um dos maiores desafios a que nós cultivemos e desenvolvamos, né, a paciência dentro desse ambiente de convivência mais próximo, né? E Emmanuel, continuando, também vai citando outros exemplos, né, dizendo que muitas vezes a gente, com a maior boa intenção, né, faz ali um discurso ou uma fala bem afetuosa, né, buscando tranquilizar o ambiente, e as pessoas, os nossos ouvintes, muitas vezes nos respondem, como diz ele aqui mesmo, né, malsinando a nossa palavra, ou seja, maldizendo a nossa palavra. E é difícil da gente lidar com isso, né? A gente precisa ter muita paciência, porque quando a gente está bem intencionado e a nossa boa intenção é mal recebida, né, a gente tende a se sentir assim magoado, né? Porque, poxa vida, estou fazendo tudo aqui com a maior boa intenção, né? E recebo isso em troca. Nós ainda estamos muito presos, né, a essas questões do ego, que quer ser reconhecido, né? Quer que reconheçam suas boas ações. Então, muitas vezes a gente pratica as boas ações, mas ainda com um interesse muito egocentrado, né? Porque toda vez que a gente se sentir magoado porque alguma pessoa não reagiu bem à nossa boa intenção, é porque havia aí uma motivação egóica da nossa parte de ser reconhecida, de que a nossa ação fosse reconhecida como uma boa ação. Até pode ser uma boa ação, mas o que os mestres espirituais recomendam, e Jesus inclusive, né, é que tudo que a gente fizer, a gente faça desinteressadamente, né, sem interesse sequer de reconhecimento. A gente faça com aquele espírito mesmo de compaixão, de oferecer, da alegria de simplesmente oferecer. Aí sim, quando a gente faz dessa forma, a gente consegue realmente transpor as muralhas do ego e diminuir cada vez mais esse egocentrismo arraigado que ainda aprisiona as nossas almas, né? Que ainda aprisiona os nossos espíritos, né? E aí, Emmanuel, ele é muito interessante, porque a gente tem, inclusive, ressaltado muito essa característica, né, de Emmanuel como mentor espiritual, né, que ele é um professor, né, ele tem uma didática muito interessante, ele enriquece os seus comentários com muitos exemplos. Então, ele vai trazendo outros exemplos, para quê? Para que não fique dúvidas na nossa mente e para que a gente saiba também, da melhor maneira possível, aplicar esse princípio, essa perfeição da paciência em todas as nossas em todas as ocorrências do nosso cotidiano, né? Então, ele vai nos dar mais exemplos, enriquecer ainda mais a nossa reflexão, quando ele fala aqui que muitas vezes a gente está ali se movimentando num ambiente com muita correção, com muita sinceridade, honrando os nossos deveres, e, de repente,
somos vítimas de uma injúria, né? De alguém que tenta nos difamar, apesar de todo o nosso esforço, de toda a nossa movimentação na direção da correção e da sinceridade. Outra coisa também difícil, né, para nós lidarmos sem nos desequilibrarmos, né? Porque se a gente se movimenta com correção e sinceridade e alguém nos injuria, alguém nos difama, é difícil que nós não fiquemos chateados, né? Então, vocês percebam que todos esses exemplos que Emmanuel está dando são sempre exemplos para que a gente vá sempre além dos limites dessas necessidades egoístas, né? Ou seja, a necessidade de ser reconhecido, a necessidade de ser elogiado, né? A gente precisa realmente trabalhar para transcender essas necessidades egóicas, porque é isso que caracteriza a evolução espiritual. A evolução espiritual nós temos sempre que reforçar. É a libertação das necessidades do ego, né? Da necessidade de sempre ganhar, nunca perder, né? Da necessidade de ter prazer e de temer a dor, né? Tudo isso nós temos que transcender se quisermos avançar no caminho espiritual, né? E aí Emmanuel ainda acrescenta um último exemplo, enriquecendo a nossa reflexão, né? Dizendo que em muitos momentos em que nós empenhamos carinho, né, e abnegação no cultivo do amor, né, recebemos muitas vezes de volta ingratidão, né, que nos envenenam os melhores gestos, né? Ou seja, um outro desafio que ele cita, né, inclusive ele usa esse verbo envenena os melhores gestos, né? Ou seja, na verdade, nossos gestos só serão envenenados se nós ainda tivermos essas suscetibilidades egocêntricas, não é verdade? Se a gente não tiver atrás de reconhecimento nem de elogio, nós não vamos ficar melindrados, ou, portanto, não vamos ser envenenados. Então, é sempre interessante a gente perceber que não são as pessoas que envenenam, né, a nossa energia, né, que deprimem a nossa energia. É nós que nos deixamos envenenar, né? É nós que nos deixamos desequilibrar, porque nós temos essa liberdade interna, mas ainda não sabemos usá-la. Por quê? Porque estamos escravizados, como dissemos, a essas necessidades egocêntricas, né? São essas necessidades egocêntricas que travam a nossa liberdade, né? Vocês se lembram que nossos dois últimos evangelhos, né, as mensagens tinham como eixo condutor a liberdade, que é justamente essa liberdade interior, que é uma liberdade que nós só vamos conquistar, que era o tema da mensagem do último evangelho, né, na conquista da liberdade, nós só vamos conquistar essa liberdade interior quando nos libertarmos dessas necessidades egóicas a que nos referimos, né? Nós precisamos limpar nosso coração e nossa mente, né, para que não estejamos mais escravizados, né, a essas necessidades de ganho, de elogio, de reconhecimento e de prazer. Se conseguirmos fazer isso, né, aí nós vamos conseguir fazer aquilo que Emmanuel recomenda quando ele começa a concluir o seu comentário, né? Porque aí ele vai dizendo o que devemos fazer diante de todas as dificuldades que se apresentam, né? Ele começa, inclusive, dizendo que quando nos defrontarmos com qualquer tipo de dificuldade, temos que evitar nos lastimar. Não temos que nos lastimar diante da dificuldade. Por quê? Porque a dificuldade é o desafio colocado no nosso caminho para que a gente cresça, né? Por isso que ele diz que a gente não deve sequer desfalecer, né? Porque desfalecer significa o quê? Desanimar. E uma das 6 perfeições que nos conduzem ao aprimoramento espiritual é o ânimo constante. Então, desfalecer é sempre um passo atrás na evolução espiritual. Mas pode acontecer, pode ser que a gente, em algum momento, se sinta desanimado, né? Perca um pouquinho daquele ânimo. O importante é retomar, né? O importante é a gente lembrar do nosso estudo do Evangelho. Pedir e obtereis. Então, vamos pedir ânimo, que obteremos ânimo. Se pedirmos com sinceridade, lembram que a gente está falando muito da prece, né? Nos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se pedirmos com sinceridade, ânimo, força, fé, nós o obteremos, porque nós movimentaremos nossa energia interna e esse próprio movimento da energia interna vai gerar ânimo, vai gerar energia suficiente para que a gente siga caminhando com perseverança, né, na busca da evolução espiritual.
Emmanuel também nos diz aqui que, diante da perturbação, a melhor medida é a paciência, que é o título da nossa mensagem, né? A mensagem aqui que nós estamos comentando chama-se A Melhor Medida, né? Medida significa aquela decisão que nós tomamos para lidar com alguma situação. Então, o que a mensagem está nos dizendo é que a melhor medida, a melhor decisão em qualquer circunstância é a paciência, porque a paciência nos permite manter o autocontrole, ou seja, a lucidez. E quem mantém a lucidez resolve as questões com sabedoria e clareza, né? Encaminha as questões com sabedoria e clareza. Porque muitas vezes a gente nem tem condição de resolver, mas a gente encaminha. Que a paciência ela também tem essa característica. Ela não fica ansiosa por resolver. Se o momento não permitir uma solução imediata, a gente encaminha a solução, né? A gente faz aquilo que for possível, né? A Maíse, palestrante da comunhão, costuma repetir muito uma frase onde ela diz: quem faz o que pode, a mais não é obrigado, né? Ou seja, fazer o possível é justamente atender àquilo que a situação requer. A própria palavra está dizendo, possível, né? É o que se pode fazer. Se eu faço o que é possível, eu atendi ao que a situação requeria, e aí, com paciência, espero que num momento mais à frente eu possa fazer mais, né? Isso caracteriza muito a paciência, né? E Emmanuel diz também que a paciência nos protege de proferirmos palavras das quais possamos nos arrepender, né? Quem aqui nunca teve esse momento, né, em que nós proferimos palavras das quais nos arrependemos profundamente? Por quê? Porque fomos impacientes, perdemos a paciência e acabamos, como diz o provérbio popular, falando pelos cotovelos, né? Ou seja, falando o que não devia, né? Falando o que não era necessário, falando muitas vezes o que pode ter machucado ou magoado outras pessoas, né? E aí, diante disso, então, qual é a solução? Aquilo que Emmanuel nos diz aqui: silencia e abençoa sempre. Olha que frase bonita, né? Silenciar e abençoar, né? Ou seja, esse silenciar a gente pode interpretar como um conselho de Emmanuel para que não fiquemos pedindo, né? Fiquemos como verdadeiros pedintes espirituais que precisam de coisas externas para que a sua energia se movimente, né? Não, nós devemos entender que a riqueza interior a que Jesus se refere quando fala sobre os nossos tesouros internos, né? Quando ele chama de tesouros internos, essa riqueza interior é a maior riqueza que nós podemos ter, porque são aquelas qualidades, né? Aquelas virtudes que vão nos manter equilibrados e em paz o tempo inteiro, né? Se nós soubermos acessar, né, esses tesouros internos. Então, silenciar e abençoar sempre significa estar caminhando a passos largos em direção à iluminação e à perfeição espiritual, né? E aí Emmanuel vai dizendo, né, na conclusão, que se formos esquecidos, usemos a paciência para ajudarmos sem exigir. Olha que interessante, sem exigir. Porque o problema do ego é isso, né? Ele oferece, mas ele quer algo em troca, né? É o que o Lama Padmasambhava chama de relações utilitárias. Nós temos que, se queremos evoluir espiritualmente, temos que abandonar esse cultivo de relações utilitárias, ou seja, só me relacionar com os outros se ele for útil para mim, ou seja, se ele me reconhece, se ele me elogia, se ele me dá algo em troca. Não. Na evolução espiritual, nós temos que agir com abnegação, né? Como o esquecimento de si próprio nesse sentido, né? No sentido não de não cuidarmos de nós mesmos. Não é não cuidarmos de nós mesmos, mas é de não querermos o tempo todo, né, sermos reconhecidos, sermos elogiados, termos prazer e ganhar. Isso é que é a abnegação. É renunciar a esses movimentos que são movimentos aprisionantes, né? Movimentos que cada vez nos prendem mais nas autoexigências e autointeresse do ego, né? E aí, Emmanuel, concluindo, né, ele vai dizendo aqui que se formos insultados, vamos recorrer à paciência para esquecer o mal. E diante das dores, vamos nos apoiar também na paciência. Isso é interessante, né? Quando nós adoecemos, quando estamos com algum tipo de dor, alguma doença,
temos que ter paciência, porque a doença também tem isso, né? Ela tem seu ritmo, né? Então, por exemplo, a gente contrai, sei lá, uma gripe que seja, a gripe tem seu ciclo, né? Aí a gente fica ali abatido e tal. Se a gente se impacientar, não vai ajudar em nada, né? Então, as dores também requerem paciência para serem tratadas e curadas, né? E, por fim, ele fala do embaraço, ou seja, dos obstáculos, né? Diante dos quais também devemos esperar com paciência, né? Porque muitas vezes os obstáculos não podem ser removidos de imediato, e sobretudo os obstáculos internos. Lembra que nós comentamos agora há pouco aqui nessa nossa passagem, nessa nossa mensagem, né? Os obstáculos internos também, eles não são, a gente muitas vezes não consegue dissolvê-los de uma hora para outra. Então temos que ter paciência conosco mesmos, né? Não devemos cultivar a culpa em relação a nós nem em relação aos outros, né? Eu gosto muito dessa frase que também é do Lama Padma Santen, né? Ele define a paciência como não cultivar culpa conosco nem com os outros. E aí ele conclui dizendo assim: o universo se move e nos ajustamos do melhor modo possível. Olha que boa definição de paciência, né? O universo se move e ao invés de eu me impacientar, né, ao invés de eu me irritar, não, eu me ajusto do melhor modo possível, né? Aceitando aquilo que a providência divina colocou em meu caminho. Ou seja, entregando a Deus, né? Entregando a divina sabedoria, né? As minhas próprias preocupações, né? A minha própria ansiedade, porque quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando de lado, né, tudo aquilo que me impacienta, né, porque a ansiedade e preocupação, ela sempre nos impacienta, e com isso eu entregando essas preocupações, né, e essa ansiedade nas mãos de Deus, dizendo assim: Pai, seja feita a vossa vontade, né? A gente fazendo esse exercício, nosso coração se alivia, né? E aí nós entramos naquele caminho que Jesus nos propõe no Evangelho, que é aquele caminho onde ele diz que é leve o meu jugo e suave o meu fardo. Ou seja, é um caminho onde nós não mais carregaremos o peso das nossas imperfeições, mas onde nós caminharemos com a leveza da compaixão, da bondade amorosa, da alegria altruísta e da própria paciência.